Bom, aqui dentro do Postgres, utilizando o pgadmin, nós vamos criar primeiro um database. Esse database aqui, clicando com o botão direito em cima de databases, a gente vai chamar de operação. A gente vai salvar. E aqui dentro do database, a gente vai clicar com o botão direito e a gente vai abrir um Query Tool. A partir de agora, tudo que eu for utilizar dentro da minha linguagem SQL, ele vai estar dentro do database operação, tá? Nosso banco de Postgres aqui, a gente pode até minimizá-lo. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um esquema, que seria a nossa organização da operação, né? Então, o esquema que a gente vai trabalhar vai ser justamente a parte de clientes. Create esquema clientes, com a letra minúscula, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Eu posso deixar só na última linha aqui a minha barra, tá? Eu posso selecionar aqui diretamente uma operação e clicar aqui para executar. Beleza, vamos aqui maximizar os esquemas, né? Ele já criou aqui o nosso esquema de clientes, né? Então a gente vai começar criando uma tabela aqui dentro do nosso esquema. E dentro dessa tabela, nós vamos fazer os dados básicos do cliente, tá? Então, Client Table, a gente vai colocar o nome como dados básicos. É muito importante que a gente não utilize acentos, caracteres especiais aqui, para que não prejudique o reconhecimento do Postgres e até da linguagem SQL dentro desses registros, tá? Aí eu vou abrir os meus parênteses. E agora eu vou começar a descrever quais são as colunas que vão estar dentro desses dados básicos. Então, primeiro, eu preciso de um ID. Esse é um banco sequencial, é um banco de operação. Então, eu preciso ter um identificador único para cada cliente. Então, eu vou selecionar aqui um ID. Ele vai ter que ser serial, porque esse daqui seria um auto-increment, tá? Toda vez que alguém executar e criar um novo dado básico, vai ser um novo dado básico de cliente. E aqui eu coloco sua característica. E aqui eu coloco que ele vai ser uma primary key, que vai ser ali justamente o principal ponto de relação, né? Uma chave primária dentro de uma tabela é justamente o seu principal identificador. Então, além de ele ser serial, ele vai ter sua primeira chave, né? O primeiro identificador que a gente pode utilizar como registro. Nada mais é do que um identificador único, tá? Aqui a gente vai colocar o nome. Ele vai ser um varchar, que é o tipo do nosso dado de texto, né, que a gente tinha visto lá no início dessa aula. Então, varchar. E aqui a gente coloca qual que vai ser o length dele, ou seja, qual que vai ser o tamanho. Então, entre parênteses também a gente coloca aqui o máximo de caracteres que podem ser colocados dentro dessa coluna são 50. A gente vai colocar ele também uma característica que ele não pode ser nulo, tá? Então, a gente vai colocar como not null. E aqui a gente vai colocar também o sobrenome. A gente vai colocar como varchar também 50 caracteres. E aqui a gente não vai colocar um not null, tá? A gente vai deixar ele sem not null aqui, vai deixar ele bem básico para que depois a gente possa fazer a edição dos nossos dados. Vou colocar um ponto e vírgula, uma tabela bem simples. E vou executar essa operação aqui. Beleza, ele já disse que foi criada com sucesso, né? Então a gente já tem a estrutura de tabela. Se a gente vem aqui do lado esquerdo, dentro do esquema, e a gente vê as nossas tables, ele ainda não apareceu porque eu não coloquei qual esquema que a gente ia utilizar, né? Então a gente tem que ser aqui, utilizar um clientes.dados básicos. Aí sim eu seleciono todo ele e executo aqui, para que ele apareça dentro da minha table, tá? Eu vou dar um refresh aqui e ele já apareceu a tabela de dados básicos.